Olá, meu povo de Deus. Estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 1, que relata a inconstância dos Gálatas. Paulo reivindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, até aqui de Gálatas 1, até Gálatas 2, até o versículo 21. Isso é a leitura de agora. E primeiro eu vou ler um prefácio de saudação, né? Aqui no livro de Gálatas, que é o versículo 1 ao 6, né? Do versículo 1 ao 5, aliás. Um prefácio de saudação aqui em Gálatas 1. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, o capítulo é o 1. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homens algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Preste atenção aqui nessa saudação aqui, essa frase aqui, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos entender aqui essa ressuscitação, né? Isso aqui eu estou lendo o livro de Gálatas, o capítulo é o 1, o versículo que eu estou lendo agora, prefácio de saudação, é o versículo 1 que diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo, né? E por Deus. O apóstolo Paulo, um homem muito mau naquele tempo, né? O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele chegava na igreja de Deus, a única e verdadeira, e acabava com os cultos. O apóstolo Paulo chegava dentro do culto da igreja de Deus, batia nos irmãos, quebrava lá, tudo lá dentro, prendia os pregadores da igreja de Deus, antigamente, antes dele ser chamado para ser apóstolo, porque o apóstolo Paulo é o último dos apóstolos, né? E ele assolava a igreja de Deus antes de ser chamado para ser apóstolo. Isso era o apóstolo Paulo, muito mal, antes de ser apóstolo de Jesus Cristo, né? E ele foi chamado não pela parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, né? Que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo e Deus Pai, né, ressuscitou o apóstolo Paulo dentre os mortos. Ele tinha morrido? Não, né? O apóstolo Paulo não tinha morrido, mas ele foi ressuscitado dentre os mortos. O que significa isso? Do apóstolo Paulo, né, que o ressuscitou dentre os mortos, porque ele era morto em pecado para Deus. Toda pessoa que é pecadora contra a Deus, contra a doutrina de Cristo, essa pessoa está morta para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui enfatizando aos Gálatas, né? Que ele foi chamado para ser apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Cristo e Deus ressuscitou o apóstolo Paulo.
Por quê? Está escrito dessa forma. Porque ele estava morto em pecado para Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado para ser apóstolo, ele assolava a igreja de Deus, a única e verdadeira igreja que Cristo trouxe, mandado por Deus. O apóstolo Paulo, ele chegava no culto da verdadeira igreja e batia no povo, nos irmãos, prendia os pregadores da igreja de Deus. Isso era o que ele fazia antes de ser chamado para ser apóstolo. Por isso que Cristo e Deus o ressuscitou, né, dos seus pecados, trazendo para a vida, que é obedecer à lei de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo. E todos os irmãos que estão comigo nas igrejas de Deus da Galácia, né? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso, né? Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, naquela época, né? Porque muita gente confunde que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Isso é uma grande mentira, né? Cristo não morreu por causa dos nossos pecados. Não. Cristo não morreu por causa dos nossos pecados. Nós estávamos lá naquele tempo que Cristo veio? Não, não estávamos. Cristo morreu, ele está falando aqui, porque o apóstolo Paulo era um dos que eram de Deus naquele tempo e que tinha se desviado. Por isso que ele fala dessa forma, né? Que Cristo, Deus, por nossos pecados lá naquele tempo, não foi para os nossos pecados nos dias de hoje, porque aqui ele não está falando de nós, está falando para os Gálatas. Nós somos Gálatas por acaso? Não, né? Então Cristo, né, deu a si mesmo por nossos pecados. O apóstolo Paulo está falando dele para os Gálatas, naquela época, né, que Cristo morreu pelo pecado deles. Eles foi quem crucificaram Cristo, né, esses pecadores, e não nós. Muita gente diz, tem pregadores aí que pregam, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Isso é uma grande mentira. Cristo não morreu por causa dos nossos pecados, não. Cristo morreu por causa dos pecados de um povo que Deus deu a ele para resgate. Quem era esse povo? O povo que era de Deus. Quem era esse povo? O povo israelita, né? O povo israelita. Cristo morreu por causa do pecado do povo israelita. Cristo não morreu por causa de nossos pecados. Eu nem tinha nascido ainda. Como é que Cristo morreu por causa dos meus pecados? Jamais. Isso é um tremendo do engano, quem prega essas coisas. Cristo morreu por causa dos pecados do povo que era de Deus, que tinha se desviado, né? Isso é a verdade, né? Deus enviou Cristo para resgatar um povo que era de Deus. Deus deu a Cristo um povo que era dele, que tinha se desviado. Quem era esse povo? O povo israelita. E por Cristo trazer uma nova igreja, uma nova lei, uma doutrina e um novo mandamento, por eles não aceitar essas coisas, mataram Cristo. Quem matou Cristo? O povo que era de Deus. A herança de Deus, o povo que era de Deus, que tinha se desviado, foi quem matou Cristo crucificado por não aceitar a nova igreja que Deus enviou através de seu Filho, que é a igreja de Deus, única e verdadeira até os dias de hoje. Porque todas as igrejas que existem por aí, criadas, inventadas por homem, são igrejas falsificadas.
da legião de Satanás. É muito duro você ouvir essas coisas. Eu sei que é. Eu sei que muita gente sai da live por causa disso. Porque a verdade incomoda, a verdade dói, né? Muita gente não fica na live por conta dessa verdade. Eu tenho certeza, não tenho quase ninguém assistindo essa live. Porque quando eles passam a ouvir a verdade do verdadeiro evangelho, eles saem, porque eles estão firmados na legião de Satanás. E Satanás não quer que ele aprenda a verdade. Por isso que ele sai da live. Não permanece, porque eles acham que eu estou falando heresias, porque eles acham que eu estou falando mentira, né? Mas essas pessoas que fazem isso, elas seguem a Satanás, seguem uma igreja falsificada, criada e inventada por homem, seja católica, seja evangélica. É igreja criada por homens dentro da religião. Cada um tem uma doutrina, cada um tem um mandamento, né? E não ensinam a verdade. Os pastores, os pregadores e o líder só falam aquilo que convém a ele próprio para a sua arrecadação. Só para isso. Eles não estão preocupados com a sua salvação. Eles não estão preocupados em você ter vida eterna. Não. E vocês buscam coisas materiais, bens materiais, vocês buscam bênção de Deus, né? Vocês buscam bênção de Deus, busca cura, né? Busca milagre. E não é isso que devemos buscar em Deus. Devemos buscar em Deus a fidelidade nos seus mandamentos, na sua igreja, para a nossa salvação e vida eterna. Se você conseguir cumprir essa doutrina de Cristo dentro da sua lei, na lei de Cristo, na sua doutrina, nos seus mandamentos, você terá prosperidade, você terá bênção, você terá cura, você terá milagre. Mas você ir para uma igreja, se batizar, né? Você vai para uma igreja, se batiza para buscar bens materiais, para buscar a bênção de Deus, para buscar cura, para buscar milagre, etc. Porque você dá dízimo, porque você oferta bem, você está se enganando. Porque Deus não quer o seu dinheiro para te dar alguma coisa. Deus não vai te dar alguma coisa porque você dá dízimo. Jamais. Deus vai te dar um milagre, vai te dar uma bênção porque você dá dízimo. Jamais. Deus vai te dar alguma coisa porque se você receber algo por causa disso, não vem de Deus, vem de Satanás. Não vem de Deus, vem de Satanás. Principalmente porque o dízimo não está em vigor para os dias de hoje, né? Dízimo não está em vigor para os dias de hoje. Congresso, né? Campanhas, jejum no monte, Santa Ceia, não está nos dias de hoje. Não tem Santa Ceia na Bíblia. Não tem jejum para você pagar mais para alcançar um milagre. Não tem. Não tem na Bíblia congressos para você pagar mais dinheiro para receber alguma bênção. Não tem na Bíblia campanhas para você receber um milagre, receber uma cura, receber uma prosperidade, porque você está ofertando mais. Isso é uma plena enganação de Satanás dentro dessas igrejas falsificadas que tem por aí. Seja igrejas católicas, seja igrejas evangélicas. São todas igrejas falsas, criadas dentro da religião que Satanás inventou, onde os seus pregadores criam uma igreja falsificada em cada esquina para enganar o povo. Isso é a verdade. Mas Deus Todo-Poderoso enviou através de Cristo um
uma igreja para que o povo desse mundo possa ser batizado, possa ser redimido, possa ser lavado, possa ser chamado filho de Deus e, obedecendo à doutrina de Cristo, dentro da lei de Cristo, possa alcançar a salvação e vida eterna. Onde é essa igreja? Igreja de Deus. A única e verdadeira que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Isso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. E vários versículos da Bíblia relata que a única igreja verdadeira para a nossa salvação é a igreja de Deus. Cuidado, muito cuidado, porque tem por aí igreja de Deus falsificada. Cuidado, porque tem igreja de Deus falsificada. Tem igreja de Deus pentecostal, é falsa. Tem igreja de Deus, né? Tem igreja de Deus por aí, né? Que prega quase a verdade. Quase a verdade. Não prega a verdade também. Eles têm um dogma também, como todas as outras evangélicas. E chama-se Igreja de Deus verdadeira. Acham-se que é a igreja verdadeira. Mas eles também vacilam em suas pregações, vacilam em seus atos, também vacilam. Se diz ser a verdadeira igreja, mas andam vacilantes por causa do dinheiro também. Todas as igrejas agora, elas estão movidas pelo dinheiro. Toda ela estão movidas pelo dinheiro, né? E seus ensinamentos deixam a desejar. Isso é na igreja de Deus que tem por aí. Os seus ensinamentos deixam a desejar. Eu, co-participante de uma igreja dessa chamada Igreja de Deus, eu vejo o irmão, né, se intrigando de irmão. Eu vejo o irmão falando com um irmão que está afastado dela brutalmente. Eu digo brutalmente assim, eu digo sem afeto, sem amor ao próximo. Membro da Igreja de Deus, que se diz a única e verdadeira, né? Membros da Igreja de Deus, que se diz a única e verdadeira nos dias de hoje, aqui no Brasil e em várias partes do mundo, tem pessoas, tem membros dessa igreja que se diz membro, se diz estar com a verdade, mas está sendo cruel mais do que uma pessoa ímpia. Eu presencio essas coisas. Se diz membro da verdadeira igreja, que é chamada Igreja de Deus, eu não vou citar o resto, né? Não vou citar, mesmo porque é proibido. Mas eu cito que é uma igreja de Deus, onde tem membros que eles são contrários a um membro que se desviou, em vez de retratá-lo, em vez de acolhê-lo. Essa igreja chamada Igreja de Deus, ela está fazendo com um irmão que está afastado, trata ele como se fosse um lixo, né? Trata esse irmão como se fosse um lixo. Quando? Né? Porque eles acham que é o tantã da igreja. Eu não sei se o obreiro sabe o que se passa com essas pessoas, né? Eu não sei se o seu líder sabe o que passa com essas pessoas. Eu não sei se seus ministros sabem o que passa com essas pessoas, né? Que se diz tomar conta de uma congregação, de um local da Igreja de Deus,
né? Mas está acontecendo dentro da igreja de Deus, que se diz a única e verdadeira, a qual sou membro. Eu sou membro da igreja de Deus, uma que existe por aqui, pelo Brasil e pelo mundo. Ela existe aqui no Brasil e existe em vários países do mundo, essa igreja de Deus. Mas eu fui membro dela, não nego, fui vacilante, não nego, mas sou membro, porque eu me batizei. Mas eu estou vendo coisa que acontece dentro dessa igreja, onde pessoas que estão sendo quase como um obreiro ou obreira, né, vamos dizer assim, dentro da igreja de Deus, né, que no momento se acha como a única no mundo, a igreja verdadeira. Eu vejo membro dessa igreja quase como uma obreira, né? Eu estou falando de uma mulher dentro da igreja de Deus. E eu presenciei coisa de um irmão que está afastado, que eles não buscaram, que eles não entraram em contato. E quando essa pessoa tentou entrar em contato para saber de um local onde congrega a igreja de Deus, ele não foi tratado amorosamente. Ele não foi tratado como um devido irmão, mesmo por estar sendo afastado. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é o amor. O primeiro mandamento da doutrina de Cristo é o amor. Mas eu não vi amor nessa pessoa. Eu vi arrogância. Né? Eu vi a arrogância porque ela se acha ser uma obreira da igreja. Essa mulher. Ela se acha ser uma obreira da igreja. Ela se acha, né, ser uma comendadora da igreja, uma líder, né, nesse local, né? Ela se acha nesse, mas trata as pessoas muito mal, arrogantemente, sem afeto, sem amor. E a igreja de Deus não ensina isso. A igreja de Deus ensina o amor. Amai-vos até nossos inimigos. Isso é o que a igreja de Deus ensina, meus amados. Amai-vos até os vossos inimigos. Como é que um membro, por estar afastado, ele não é procurado? Né? E quando ele procura, é tratado estupidamente. Isso é uma obreira da igreja de Deus, aqui em Pernambuco. Eu não vou dizer quem é, mas é uma obreira da igreja de Deus aqui em Pernambuco. Ela não sabe tratar as pessoas com carinho, com amizade, com amor naquilo que ela aprendeu na doutrina de Cristo. E eu presenciei isso. Eu estou falando dessas coisas para alertar os irmãos aí dentro dessa igreja, onde tem muitos obreiros, onde tem muitas pessoas que tomam conta de locais que estão sendo muito rude, muito arrogante, sem amor sincero daquilo que recebeu dentro da doutrina de Cristo. É muito triste eu relatar essas coisas, mas eu estou falando isso aqui como um desabafo. Eu não vou falar por mim, porque eu fui desobediente, eu fui vacilante, mas ninguém se prontificou em me buscar de volta. E quando alguém entrou em contato comigo, é por causa desse vídeo que eu estou falando aqui, que eu fui proibido de receber link dos cultos por causa de um vídeo assim. Por causa de um vídeo verdadeiro, né? Por causa de um vídeo verdadeiro, eu fui excluído da igreja. Eu sei que eu tenho a minha culpa, eu confesso uma parte de culpa, né, por ato que eu cometi, no resto da dúvida, né?
mas nem por isso eu vou deixar de ser membro da igreja de Deus. Posso não ser de vocês, né? Eu posso não ser membro da igreja de vocês, né? Porque vocês me abandonaram, vocês me escantearam, vocês me julgaram como eu estou levando os irmãos da igreja para o lago de fogo. Mas eu estou falando da Bíblia, como vocês falam. Mas vocês aí dessa igreja de Deus, vocês querem só ser o único, né? O povo aprende dentro da igreja, mas não pode espalhar o que aprende. Não pode. É proibido dentro da igreja. E se você tentar fazer isso, você vai ser excluído, com certeza, como eu fui. Eu sei que eu tenho a minha culpa, não resta dúvida. Eu sei que se eu fosse a julgamento aí junto com vocês, eu poderia até ser condenado, né? Mas todo o ser humano passa por uma provação. A Bíblia fala sobre isso, que todo mundo passa por uma provação, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um membro da verdadeira igreja, ele passa em provação, ele cai em tentação, né? Basta ser reconhecido e ser abraçado, ser recebido com amor e não com desprezo. É isso que acontece dentro da igreja de Deus, que circula aqui pelo Brasil e no mundo inteiro, essa igreja chamada Igreja de Deus, né? Mas os seus membros, os seus obreiros, os seus ministros não dão a mínima para aquelas pessoas que, quando se desvia por algum motivo, o buscar, né? Até que me buscaram, né? Até que me buscaram, tornaram a mandar os links para mim dos cultos, né? Recebi, mas só porque eu passei a gravar vídeo para o YouTube, como eu estou fazendo agora, né? Eu fui excluído. Eu não posso falar de Deus. Eu não posso falar de Deus, eu não posso falar da Bíblia, porque o obreiro, não sei se o ministro sabe disso, mas os obreiros me proibiram de eu fazer vídeo para o YouTube falando da palavra de Deus, né? Só eles, só o líder é quem pode pregar dentro da igreja de Deus. Mas Cristo disse: ide fazer discípulos de todas as nações para pregar em todo lugar, né? Para pregar em todo lugar. Porque às vezes tem pessoas que não estão fitadas nas coisas que você fazem, certo? Tem televisão, tem rádio, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, etc, etc. Mas nem sempre as pessoas se conectam. E pode ser que através de mim, através de meu vídeo, eu possa conseguir um membro para a nossa igreja. Mas, por eu fazer esses vídeos, fui excluído deles, não de Deus, nem da igreja de Deus. Nem pense isso. Vocês que é obreiro da igreja de Deus, ministro, né? Ministro e líder, não pense que eu saí da igreja de Deus, não. Eu saí da congregação de vocês, porque eu não sou escravo, né? Eu sou escravo do Evangelho de Cristo, eu sou escravo da doutrina de Cristo. Posso vacilar? Posso, porque Deus disse que não tem aqui um só que não peque. Todos nós pecamos, mas devemos ser retratados com amor e carinho e não com desprezo como vocês fazem aí na igreja de Deus. Eu não estou querendo criticar vocês, não é a minha intenção. Eu estou falando dessa forma por um desabafo, porque uma quase obreira, eu não sei se é obreira voluntária, deve ser obreira voluntária, que distratou um membro afastado da igreja, né? Distratou, em vez de receber com carinho e amor, recebeu asperamente. Onde está o amor de Deus nessa pessoa?
Onde está a doutrina que ela recebeu? Porque essa pessoa está sendo escrava do regime dessa igreja, né? Tem pessoas dentro da igreja de Deus que está sendo escravizada, né? Ela não tem liberdade para expressar a palavra de Deus verdadeira também. Ela se torna escrava. Como as outras evangélicas, elas escravizam as pessoas e a igreja de Deus não deixa por menos. Elas escravizam também, né? Pelos obreiros, pelos ministros e pelo líder. Todos eles escravizam seus membros dentro das suas salas de reunião, né? Mas não deveria ser assim, porque Deus é amor. E o primeiro mandamento é amar uns aos outros, até os nossos inimigos. Se eu me desviei, era para ser retratado. Se eu me desviei, era para ser reconciliado. Mas eu não tive essa oportunidade, né? Os irmãos que congregavam comigo se intrigaram de mim, porque eu faço vídeo para o YouTube. Eu faço vídeo para o Facebook, mostrando a verdadeira palavra de Deus, mas os irmãos a qual eu ministrava o culto antigamente, e os irmãos que eram como eu antigamente, hoje estão intrigados de mim, não falam comigo, não se comunica, não manda link para mim porque eu sou uma pessoa de Satanás. Eles acham, os obreiros da igreja de Deus, essa irmã aqui, né? Ela acha que eu estou levando o povo da igreja para o inferno. Os obreiros também. Oi, meu amor. Que foi, pai? Quer por baixo? Né? Oi. Oi. Pai. Cadê o pé? Entendeu, meus amados? É isso que acontece. Eu não estou aqui para fazer crítica, jamais. Não é a minha intenção de eu falar essas coisas. Está coçando aqui, pai? Quantos anos? Né? Eu não tenho essa intenção de estar aqui querendo ofender ninguém. Não. Isso é apenas um desabafo que eu estou fazendo para que o povo da igreja de Deus verdadeira, que se acha a verdadeira, né? Que eu estou com um pé atrás. Vejo coisas que não são devidas a fazer dentro dela. Não estou criticando nem julgando, porque eu não tenho esse direito, jamais. Mas eu estou tentando aqui me redimir, né? Através do meu erro, que eu sei que eu fui errado, não resta dúvida, mas ninguém me julgou. Ainda, até hoje. Ninguém me julgou, ninguém entrou em contato, ninguém veio saber o porquê, não me deu um veredito, né? Ninguém veio me dar um veredito. Isso foi o que aconteceu. Eu esperava até por esse veredito, né? Dentro da igreja de Deus, esperava, porque eu sei que eu vacilei, né? Todos nós vacilamos, não tem esse. Mas, por uma pessoa se achar obreira dentro da igreja de Deus, né? E querer pisar nas pessoas porque ela se acha que ela é uma obreira e não tem amor no coração. Não pratica o amor fraternal. Não mesmo porque a pessoa se desviado, porque foi que Cristo foi enviado. Cristo foi enviado para resgatar um povo que Deus deu a ele para resgate. Quem era esse povo? O povo de Deus. Quem era esse povo de Deus? O povo israelitas. Oi, meu amor. Danone, tá tomando Danone, é? Eita. Vou tomar um pouquinho. Tomei. Leva pra mamãe. Então, leva pra mamãe, viu? Tchau. Então, Cristo veio resgatar povo de Deus.
povo que era de Deus antigamente. Deus deu aquele povo israelita para Cristo resgatar porque ele se desviou de Deus. Se desviaram da igreja do deserto, se desviaram da lei de Moisés e foram criar os seus próprios templos daquele, né, as suas sinagogas daquele tempo de ídolos, né? E Deus, vendo esses 90% que tinha se desviado naquela época, enviou Cristo para resgatá-lo. E eles mataram Cristo por não aceitar o seu amor, a sua, né? Cristo veio para resgatá-lo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, mas não conseguiu e mataram ele. Agora vamos ler ainda aqui em Gálatas, né? Capítulo 1, o versículo é o 2 em diante, o que eu estava lendo, né? Eu vou repetir do início aqui a saudação. Paulo, apóstolo, né? Não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Cristo e Deus ressuscitou o apóstolo Paulo dentre os mortos. Está aqui em Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 1, que Paulo foi ressuscitado dentre os mortos. Como é essa ressuscitação? Porque ele era pecador, ele acabava os cultos da igreja de Deus, ele era um homem muito pecador, mas Cristo, junto com o Pai, ressuscitou ele, que ele estava morto para Deus por causa de seus pecados. Tão pouco é nós. Se nós continuamos pecando contra Deus, estamos mortos para ele. Se nós andamos sendo gay, sendo lésbica, na farra, na bebedeira, na prostituição, no adultério, roubando, enganando, matando, todas essas pessoas estão mortas para com Deus. Mas Cristo e Deus pode ressuscitar essa pessoa. De que forma essa pessoa é ressuscitada? Quando ela deixa de praticar essas coisas. Se é gay, não seja mais. Se é lésbica, não seja mais. Se é prostituta ou prostituta, não seja mais. Se é adúltero ou adúltera, não seja mais. Se é beberrão, farrista, não seja mais. Se é roubador, não roube, não mate, e etc, e etc. É assim que você é ressuscitado em Jesus Cristo e em Deus, como foi o apóstolo Paulo, né? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Deus da Galácia, né? Isso é o apóstolo Paulo falando, graças a vós, pois da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, né? Deles lá. Paulo está falando deles lá para os Gálatas, né? Não de nós, porque Cristo não morreu por causa dos nossos pecados. Cristo morreu por causa dos pecados do povo de Deus, né? Daquele povo que tinha se desviado. Cristo morreu por causa dos pecados deles, não foi por causa de nossos pecados. Isso é um engano, né? Cristo não morreu por causa de nossos pecados, porque eu nem tinha nascido ainda naquele tempo. Oi, obrigado, a Toquinha. Eu nem tinha nascido naquela época, né? Eu vim nascer agora há pouco, né? Então Cristo não morreu por mim, mas ele deixou um ensinamento para que se eu peque, me torne um transgressor de Deus, possa me arrepender de coração, de alma pura, com amor sincero no coração, sejando batizado como eu fui, lavado e remido, né? Para ser chamado filho de Deus. É isso que acontece. Para uma pessoa morta, ela é ressuscitada dessa forma, quando abandona o pecado e se volta para servir a Deus verdadeiramente. Isso é uma pessoa ressuscitar dos mortos em pecado, né? Não é no morto na carne, não. É dos mortos em pecado, como o apóstolo Paulo foi ressuscitado aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Ele foi ressuscitado, né? Dentre os mortos.
como Cristo também, né? Cristo foi ressuscitado dentre os mortos em pecado, né? Também, né? A quem seja a glória para todos sempre. Amém, né? Agora, a inconstância dos Gálatas, né? Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, né? Isso vai de Gálatas 1:6 até Gálatas 2:21. Essa é a leitura que eu vou dar continuidade agora. E ele diz: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? O apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos, né, que está saindo da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, por causa de outro evangelho. Ele está falando aqui: estou admirado de que tão depressa os membros que se tornaram membros da igreja de Deus, né? Paulo está falando aos Gálatas, que recebeu a verdadeira doutrina dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Ele está dizendo: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, né? Para outro evangelho, não o verdadeiro, né? Como nos dias de hoje, né? Essas pessoas das falsas igrejas estão pregando outro evangelho para enganar o povo. E assim os Gálatas também estão sendo enganados, porque no tempo de Paulo já tinha a igreja verdadeira e já tinha a falsa igreja. Já tinha o verdadeiro pregador, que era Paulo, e já tinha o falso pregador da outra igreja. Isso aqui é claríssimo, aqui nesse tempo do apóstolo Paulo com os Gálatas, né? Ele está dizendo que os Gálatas estão abandonando a igreja de Deus e indo atrás de outros pregadores que estão pregando outro evangelho. Isso acontece também nos dias de hoje, porque muita gente não está seguindo a igreja verdadeira e estão criando as suas igrejas falsificadas para enganar o povo e pregando outro evangelho além daquele que Cristo deixou para a nossa salvação e vida eterna, o qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso já naquele tempo do apóstolo Paulo, já acontecia essas coisas, né? Existia a igreja de Deus verdadeira e única, e também existia igrejas falsificadas, criadas por outros homens, né? Pessoas que já estavam se desviando da igreja de Deus para ir atrás desses outros pregadores que estavam pregando outro evangelho e pervertendo o verdadeiro evangelho. Isso é o que acontece nos dias de hoje dentro dessas falsas igrejas criadas por homem, seja católica, seja evangélica, né? É o que acontece nos dias de hoje, né? E está dizendo aqui, eu vou repetir para que você entenda. No Gálatas 1, versículo 6, Paulo está dizendo: estou admirado, né? O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, né? Aqui em Gálatas 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, Paulo está dizendo: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Já nesse tempo do apóstolo Paulo aqui, já está existindo igrejas falsificadas dentro da religião que Satanás criou. Nesse tempo aqui, já tem igrejas falsas. E esse povo dessas igrejas falsas, pregando outro evangelho, né, está tirando os cristãos verdadeiros da igreja verdadeira para a igreja falsa deles, de Satanás, já no tempo aqui do apóstolo Paulo. Agora, imagina nos dias de hoje como isso predominou, né? Porque você não vê por aí nenhuma igreja de Deus. Você não vê por aí nenhuma igreja de Deus. É muito raro você ver uma igreja de Deus, uma sala de reunião da igreja de Deus.
Porque a igreja, né, não é um salão. A igreja não é nós. Muita gente diz, nós somos igreja. Os evangélicos falsificados, né, diz que são igreja. Né? Os evangélicos falsificados, dentro dessas igrejas falsas, eles se acham igreja. Eles se acham igreja. Mas a igreja de Deus não tem mentira. A igreja de Deus não tem inveja. A igreja de Deus não tem contenda. A igreja de Deus não discute com o próximo. Não tem um coração duro. Como é que esse povo quer ser igreja de Deus? Não é, meu amado. Caia na real. Não diga, nós somos a igreja, nós somos a igreja. Os evangélicos dizem, né? Os evangélicos dizem isso. Somos igreja. Mais sujo do que pão de coar café, quer ser a igreja de Deus. Rapaz, te cuida, te converte. Primeiro, a única igreja verdadeira é a igreja de Deus. E ela é constituída, não é em nós, porque nós somos pecadores. Na igreja de Deus ela é constituída na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo. Isso é a verdadeira igreja. Não é um ser humano pecador, não. Ser humano pecador pode ser membro, mas igreja não é. Cai na real, deixa de ser enganado. Ah, que é isso? O que os evangélicos dizem. Somos igreja. Como é que igreja é cheia de pecado, rapaz? Você tem inveja. Você já viu a igreja verdadeira de Deus? Tem inveja, tem mentira, tem contenda, tem falsidade. Hein? Como é que você é igreja desse jeito? Tem um coração duro, não ajuda ao seu próximo? Como é que você é igreja? Como é que você é igreja se quando você sai do culto, junta 3, 4 para falar da vida dos outros? Como é que você é igreja desse jeito? Hein? A igreja verdadeira e única é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo que ele trouxe, dado por Deus. Isso é a igreja verdadeira, isso é a igreja de Deus. E quando nós, membros dela, reunidos, estamos na igreja, em 4 paredes, quando nós reunidos, estamos na igreja. Porque estamos seguindo a lei de Cristo, estamos seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Mas se nós não seguir isso, se desviar, ser uma pessoa incompreensiva, menos amorosa, você não faz parte da igreja de Deus. Você está se enganando a si mesmo. Né? Você está enganando-se a si mesmo. Se você quer ser um membro, um cristão verdadeiro, está cheio de falsidade, fala com as pessoas asperamente, né? Ignora as pessoas, de vez de tratá-la bem, com amor, com sinceridade, com carinho, vai falar com a pessoa asperamente, brutalmente, ignorando-a, ficando intrigado. Que membro de igreja de Deus é você? Hein? Que membro de igreja de Deus é você? Cadê o amor de Deus que você recebeu para poder ser membro da igreja de Deus? Hein? Você acha que Deus está te agradando disso, do que você faz? Não está, meu querido, minha querida. Se oriente. Se oriente. Procure ter um amor puro e sincero no seu coração, porque isso é o amor de Deus. Deus é amor. Deus não quer essa rivalidade. Deus quer que amamos até os nossos inimigos. E por que você está com esse coração desse jeito? Cheio de rancor, né? Cheio de maledicência, de arrogância, querendo ser aquilo que não é. Para com isso. Vamos criar em nosso coração um amor puro e sincero para agradar a Deus. Né? Deus não quer que ninguém se perca. Quando Deus diz
amarás a teu inimigo, é porque Deus quer que você colha ele, para ele. Colha, não enxote. Não enxote ele, mas acolha. Ele está errado? Tá. Vamos doutriná-lo novamente. Vamos acolher com amor puro e sincero em nossos corações, mas não com palavras duras, não com palavras para magoar as pessoas. Vamos mudar esse sistema. Vamos criar em nossos corações um amor puro e sincero, tanto para com Deus, quanto para o nosso próximo e até para o nosso inimigo. É isso que Deus quer. Mas se você está fazendo ao contrário, você não está sendo membro da igreja verdadeira e você não está sendo um cristão verdadeiro. Eu não quero afrontar a ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, nem falar mal de ninguém. Isso não é a minha intenção. Eu expresso essas coisas para que as pessoas melhorem, para as pessoas sejam um membro da igreja de Deus verdadeiro, né? Sem essas coisas, porque é muito feio isso, né? É muito feio. Então, meus amados irmãos, qual outro, senão, né? Estou admirado, o apóstolo Paulo diz, estou tão admirado quando depressa será desertando. Os irmãos estão desertando da igreja de Deus porque tem outros pregadores pregando outro evangelho diferente, como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é o que mais tem, um evangelho diferente, outro evangelho daquilo que é para ser verdadeiro. E o apóstolo Paulo está admirado com isso. O qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Já naquela época, né, do apóstolo Paulo, já tinha gente pregando essas coisas. Agora, imagina nessa evolução que houve para os dias de hoje, quão grande estão sendo enganadas essas pessoas dentro dessas falsas igrejas, criada por homem, inventada por homem, não a igreja de Deus, né, mas igrejas falsificadas, seja católica, seja evangélica, qualquer uma delas, é igreja falsa da religião que Satanás inventou, né? Isso é a mais pura verdade. Eu não estou aqui para fazer apologia. Se isso for mentira que eu estou falando, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua por completo. Se eu estou falando algo mentiroso aqui, eu quero que Deus mande um raio sobre mim e me destrua agora. São igrejas falsificadas, criadas dentro da religião que Satanás inventou para enganar vocês. Isso é essas igrejas criadas por homem. Mas a igreja única e verdadeira, quem trouxe foi Jesus Cristo, mandado pelo Pai. Essa igreja é igreja de Deus, única e verdadeira. Todas as outras, além dela, é falsa e é de Satanás, junto com seus pregadores. Isso não é mentira. Se for mentira, que Deus me destrua agora. Mande um raio sobre mim e me queime, me derreta. Se isso for mentira, não é. Não é mentira, né? Então, o qual não é outro, senão que alguns, né, entram dentro da igreja de Deus, que entram pessoas, às vezes, como nesse tempo aqui, entrava pessoa dentro da verdadeira igreja, a igreja de Deus, né? Pastores das outras igrejas iam para a igreja de Deus congregar para aprender a respeito do evangelho, para perturbar o evangelho, perverter o verdadeiro evangelho, como está escrito aqui, o qual não é outro, senão que alguns vos perturba e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. É isso que acontece dia de hoje, dentro dessas igrejas falsificadas que o homem criou, que o homem inventou. Eles pervertem o evangelho de Cristo. Esses pregadores de teologias, né? Teologia é coisa de Satanás, né?
Teologia é coisa de Satanás. Eles vão estudar teologia para aprender quão mais fácil é enganar vocês. Porque a Bíblia não é para ser estudada. Não. A Bíblia é para ser lida, compreendida, entendida e obedecida. A Bíblia é para isso. Não é para ser estudada. Não é para fazer teologia diabólica para aprender a enganar o povo. É isso que os pastores dessas igrejas falsificadas fazem, né? Vão fazer teologia diabólica para aprender quão mais fácil fica de enganar vocês dentro dessas igrejas falsificadas da legião de Satanás. Seja católica, seja evangélica, toda ela é a igreja da legião de Satanás. E eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo para vocês, que Deus mande um raio sobre mim agora e me destrua por completo. Mas a igreja única e verdadeira é igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Ele morreu por ela. Cristo morreu por causa da sua lei, por causa da sua doutrina, por causa dos seus mandamentos, que é a igreja de Deus. E mataram ele porque não aceitaram. Quem matou Cristo? O povo que era de Deus. Povo que foi dado a Cristo por Deus para que ele resgatasse, que era o povo israelita. 90%, né, do povo israelita se desviaram de Deus e foram para Satanás. E Deus não queria que eles se perdessem. Por isso que enviou Jesus Cristo para resgatá-lo, e eles não quiseram, mataram Cristo, né? Cristo morreu por causa dos pecados deles. Cristo não morreu por os nossos pecados, não. Não se engane, viu? Cristo não morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos pecados do povo israelita, lá naquele tempo. Porque naquele tempo eu nem era nascido ainda, nem era pecador. Como é que Cristo morreu por causa do meu pecado? Mas ele deixou ensinamento para os que de hoje andem em pecado, possa se redimir, possa se arrepender, possa se lavar e se remir de seus pecados para ser um verdadeiro cristão, obedecendo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Só assim Cristo nos liberta dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos de coração, com lealdade, com sinceridade, com amor puro e sincero no coração. Porque se não tiver esse amor puro e sincero no coração, você pode servir do jeito que servir, não vale, não serve. Tem que ser por amor puro e sincero. Mas, ainda que nós mesmos, Paulo está falando, né, o apóstolo Paulo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que eu estou pregando, seja excluído. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Para o povo lá em Gálatas, né? Esse povo que está dando ouvido a pregadores com outro evangelho. E Paulo está dizendo, nem nós mesmos, nem um anjo do céu, né, pregar outro evangelho, além do que já pregam, além daquele que Cristo deixou, se pregar outro diferente, como faz os pastores de hoje, dentro dessas igrejas falsas de Satanás que tem por aí, seja católica, seja evangélica, pregam, estudam teologia para enganar o povo, deve ser rejeitado essas pessoas. Rejeitem essas igrejas falsificadas, criadas por homem. Rejeitem a sua doutrina, seu mandamento, porque são perversos. São perversos e enganosos. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, já há 2000 e quase 3000 anos atrás, Paulo já alertava a respeito desses falsos pregadores que enganavam as pessoas. Mas o apóstolo Paulo morreu
não continuou a igreja de Deus, a religião de Satanás cresceu e criou milhões de igrejas falsificadas, pregando um outro evangelho, por causa da ganância, por causa da avareza dos seus líderes, dos seus pastores, que querem salário alto aos custos dos membros da igreja, enganando eles, né? Escravizando eles em Satanás, para que eles acreditem que esse povo é de Deus, né? Isso é o que acontece nos dias de hoje. Me desculpa, tá? Me perdoa. Não é a minha intenção estar falando essas coisas, mas isso é a realidade de hoje, isso é a verdade, não é mentira. Se for mentira isso, Deus me castigue, manda um raio sobre mim e me destrua agora. Mas isso não é mentira, isso é verdade. Os pastores de hoje só querem saber do seu dinheiro. Eles podem não cobrar dízimo, podem não fazer congresso, podem não fazer campanha, mas através de outros, né? Através de outras façanhas, eles tiram o seu dinheiro também. Mas eles não estão preocupados com a sua salvação, com a sua vida eterna. Eles estão preocupados com o que você leva para eles. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Pois busco eu agora a favor dos homens, né? O apóstolo Paulo está falando. Pois busco eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo. Ele está agradando a Deus, não aos homens. É por isso que vocês aí me acham que eu estou julgando você. Acha que eu estou falando mal de você. Acha que eu estou falando mal da sua igreja. Vocês pensam isso? Sabe por quê? Porque eu não estou falando de homens. Eu estou falando ao favor de Deus, não ao favor de homens, né? Não agradando a homens. Eu falo essas coisas duras, né? É dura, eu sei que é. Porque eu já senti isso na pele quando eu não era da igreja verdadeira. Eu senti isso. Quando eu era praticante dessas igrejas falsas, eu era católico, passei evangélico, e eu sei como é que funciona, né? É tudo um engano, né? E é tudo sabedoria de seus líderes para tirar dinheiro de vocês. E não traz salvação, não traz vida eterna, porque é um falso evangelho. Ele serve aos homens e não a Deus, né? E Paulo está dizendo, não para agradar aos homens, se tivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Deus. Então você que agrada a homens, como pastores, né? Os pastores de hoje, dentro dessas igrejas falsificadas, ele recebe o salário alto às custas dos membros da igreja, porque ele agrada ao homem. Ele agrada ao homem e não a Deus. Por isso que esses pastores são fervorosos em ensinar mentiras para vocês, porque eles agradam ao homem e não a Deus. Mas Paulo diz, se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo se justificando, né? Mas os pastores de hoje não servem a Deus, serve ao homem, a seu líder, né? Serve a seu líder, né? Não estão servindo a Deus, estão servindo a seu líder. Veneram a seu líder, veneram a seu ministro. Olha aí também vocês aí na igreja de Deus, né? Presta atenção, tá? Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo.
tudo quanto o apóstolo Paulo ensina dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, veio de Jesus Cristo. Na época, o apóstolo Paulo nem estava aí para a pregação de Jesus Cristo. Não. Porque quando Cristo voltou para casa, ele acabava os cultos da igreja de Deus. Prendia os pregadores da igreja de Deus. Isso era o apóstolo Paulo. Mas ele foi chamado por Cristo, né? Recebeu por revelação de Jesus Cristo e se tornou apóstolo, líder, né? Ele é o líder da igreja de Deus naquela época, né? Ele é quem comandava toda a igreja de Deus, foi o apóstolo Paulo, por último, né? Pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento, né? Ele mesmo vai falar dele agora, o apóstolo Paulo, vai se pronunciar dele mesmo, o que ele fazia antes de ser apóstolo. Olha só o que era que o apóstolo Paulo praticava antes de ser apóstolo da verdadeira igreja. Pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Isso era o apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo Paulo, ele chegava nos cultos da igreja de Deus e acabava os cultos no pau. Prendia os pregadores, batia no povo, quebrava tudo. Antes dele ser apóstolo, né? E ele diz aqui, né? O qual outrora o meu procedimento no judaísmo, que ele era judeu da tribo de Judá, né? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Assolava era destruía. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado para ser apóstolo, ele destruía os cultos na igreja de Deus, né? E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, né? Do povo antigamente, dentro da lei de Moisés, né? Na tribo de Judá, né? Mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes me eram apóstolos, mas para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefa, né? A Pedro, João, sei. E demorei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, irmão de Cristo, né? Tiago, que é irmão de Cristo, de Jesus Cristo. Tiago é filho de Maria, né? Irmão de Jesus Cristo, né? Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé, que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim, né? Então, o apóstolo Paulo aqui está sendo reconhecido, né, como um verdadeiro cristão, ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo para a salvação desse povo naquele tempo, né? Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão, né? O apóstolo Paulo, cautelosamente, né, ele
foi para lá através de uma revelação e expôs o evangelho que pregava entre os gentios, mas em particular, né, aos que era de destaque, umas pessoas mais, vamos dizer assim, de um posto maior, né, de um prefeito, de um governador, né, nessa época, né, gente de destaque, pessoas de fama daquele tempo, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão, né? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? Porque naquele tempo tinha que circuncidar-se as pessoas que seguiam a lei de Moisés, né? Mas eles não estavam seguindo a lei de Moisés, estavam seguindo a lei de Cristo, né? E a lei de Cristo não se considera, né, o prepúcio do homem, né? Não mais. A circuncisão é guardar a lei de Cristo no nosso coração. Essa é a circuncisão do verdadeiro cristão. Não é cortar o prepúcio, como falava na lei de Moisés, naquela coisa de lá de Abraão, né? Não. Então, isto por causa... Isto, né? Vejam só que nesse tempo aqui, nos Gálatas, né? Iam pessoas para a igreja de Deus, lá em Gálatas, entrava dentro da igreja, se dizendo que era membro, que era irmão, mas era intruso, né? Era intruso, ele diz aqui. E isso por causa dos falsos irmãos. Tinha gente que ia para a igreja lá, em Gálatas, né? Se dizendo que era irmão, que era membro da igreja de Deus, sem ser, mas era intruso, os quais furtivamente entraram para espiar o que eles faziam, para aprender, né? Para levar para as igrejas falsas deles, né? Como os de hoje, né? Os pregadores de hoje, eles estão fazendo o que esse povo aqui fazia, né? Esses irmãos dizem aqui, ó, isto é por causa dos falsos irmãos intrusos, né? Que entravam dentro da igreja de Deus, furtivamente entravam para espiar o que eles faziam, o que eles praticavam, a liberdade deles, né? Que tem em Cristo Jesus para nos escravizar. E eles entravam lá para aprender. É como os pastores de hoje, fazem teologia diabólica para aprender a enganar dentro da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, meus amados, é a lei de Cristo, né? A igreja de Deus é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo. Isso é a verdadeira e única igreja de Deus que Cristo trouxe. Mas aí os pastores de hoje, né, eles entram nessa igreja através da Bíblia, né, que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, para aprender, estão entrando furtivamente, né, hoje, nos dias de hoje, né? São falsos irmãos intrusos. Eles entram na igreja de Deus para aprender a enganar as pessoas lá fora, criando as suas igrejas falsificadas. Nesse tempo já existia isso e nos dias de hoje nem se fala, né? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, né? E eles, lá dentro da própria igreja de Deus, né? Esse povo tentava ainda perverter os irmãos dentro da igreja, né? Mas eles não cediam em sujeição dessas pessoas para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles, né? Isso é o que o apóstolo Paulo está relatando lá em Gálatas. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tinha sido, nada importa, Deus não aceita a aparência de homens, que é o que acontece de hoje, né? Os homens hoje, os pregadores se vestem bem, botam o seu paletó para ficar com uma boa aparência, mas Deus não aceita essas coisas, devemos ser simples, né? Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, né, essas pessoas que iam lá dentro da igreja tentar perverter o evangelho de Cristo, eles outrora tinham sido
nada, né? Paulo disse, nada me importa deles, né? Deus não aceita a aparência de homem, porque eles iam para lá bonito, bem vestido, é como nos dias de hoje. Os pregadores de hoje é o seu belo terno, né? Sua bela gravata, bem vestido para enganar o povo com a aparência, né? Como está escrito aqui. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pereciam, se aparecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram, né? Porque eles não têm verdade, são os pastores de hoje, os pregadores de hoje, eles não têm verdade do verdadeiro evangelho. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão, né? Porque Pedro foi circunciso ainda pela lei de Moisés, né? Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios, né? Os gentios somos nós. Nós não temos, o verdadeiro cristão hoje não tem circuncisão. Não sei porque também a igreja adventista, as testemunhas de Jeová, eles não praticam essa coisa, só querem só guardar o sábado e não comer camarão. Somente é só o que eles querem, da lei de Moisés, para dizer que estão pregando a verdade, né? Engana mais do que Satanás. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, né, irmão de Jesus, Pedro e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fossemos os gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartavam dele, temendo os que eram da circuncisão, né? Muitos que eram circuncidados, né, quando não queriam se misturar com essa pessoa que era incircunciso, né? Porque quando as pessoas passaram a seguir a lei de Cristo, eles não se consideravam mais, né? Então essas pessoas, quando chegavam junto desse povo que não era circuncidado, eles se afastavam, né? Porque eles estavam querendo seguir a lei de Moisés. Aí eles se afastavam. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefa perante todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como o judeu, como é que obriga o gentil a viverem com o judeu, né? Paulo está repreendendo Cefas, né, que é Pedro, né, porque eles estavam querendo circuncisão, né? E Paulo está repreendendo ele porque ele está no meio dos gentios e não é para ser como judeu, é para ser como gentil. O apóstolo Paulo está repreendendo Cefas perante todos, né? Se tu, sendo judeu, vive como gentil, né, e não como judeu, como é que obriga o gentil a viver como judeu? Aí Paulo está repreendendo Cefas por causa disso, porque ele está obrigando, né, as pessoas que é gentil viver como judeu. E isso está errado, né? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, isso é da lei de Moisés, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. O que é ser justificado pela fé em Cristo? Como é isso, né? Vou repetir aqui.
sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Naquele tempo, está falando aqui da lei de Moisés, mas na lei de Cristo tem obra sim, né? Tem obra e tem fé. Mas essa lei aqui é a lei de Moisés que ele está falando. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, não da lei de Cristo, da lei de Moisés. Não é justificado, antes era. Mas sim pela fé em Cristo Jesus. Nós temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Como é que uma pessoa é justificada pela fé em Cristo? Como é? É obedecendo à doutrina e os mandamentos de Cristo. É obedecendo a Deus, que é isso que é a fé de Cristo. Obediência a Deus. E não por obra da lei de Moisés, pois por obra da lei nenhuma carne será justificada. Ele está falando aqui entre a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, e as obras da lei de Moisés daquela época. Está falando disso, que a lei de Moisés não justifica, mas a lei de Cristo justifica. A lei de Cristo justifica uma pessoa pela fé, que é a obediência a Deus. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. E porventura Cristo, ministro do pecado, de modo nenhum, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu. Constituiu-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para ele. O apóstolo Paulo está dizendo que pela lei de Moisés ele morreu para Cristo, pois eu pela lei morri para a lei. Pela lei de Moisés, o apóstolo Paulo morreu para a lei de Cristo. Porque o que está em vigor nos dias de hoje não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é quem traz salvação, é quem traz vida eterna. Por isso que ele está falando isso aqui. Pois eu, pela lei, morri para a lei. O apóstolo Paulo morreu para a lei de Moisés e está vivendo para a lei de Cristo, a fim de viver para Deus. Oi. Ô meu amor, não posso sair agora não, que o pai está gravando aqui, viu? Depois o papai vai, tá bom? Tu espera um pouquinho, eu estou terminando. Espera não, Então é isso, meus amados, Por isso que muita gente diz, Cristo não aboliu a lei. Aboliu sim, a lei não estamos debaixo da lei de Cristo, da lei de Moisés. Estamos debaixo da lei de Cristo, a nova aliança, para a nossa vida eterna e salvação. E ele está claro aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, porque se torno a edificar aquilo que destruí, ele, o apóstolo Paulo, destruiu a lei de Moisés pela lei de Cristo. E ele está dizendo, constitua a mim mesmo transgressor. Se ele quiser seguir a lei de Moisés, ele é transgressor, porque todo o povo que seguiu a lei de Moisés naquele tempo é transgressor de Deus. Mesmo os 10% que se salvaram é transgressor. Por quê? Porque os bodes que eles matavam para tirar os pecados, nunca tirou. Eles sempre andaram em pecado. Mesmo seguindo, porque só 10% seguiu a lei de Moisés até Cristo. Para serem, A lei de Moisés foi dada para o povo israelita para serem conduzidos até Cristo. Só que durante essa trajetória de lá do Egito até Cristo vir, 90% desse povo que era povo de Deus foram para a legião de Satanás. Só restou 10%. Esses 10% conseguiram ser conduzidos até Cristo através da lei de Moisés. Pensando eles que aquele bode que era dado em sacrifício, o seu sangue, para tirar os pecados dele, nunca tirou o pecado dele. Cristo fala a respeito disso. Que aquele sacrifício de bode nunca tirou o pecado dele. Por isso que está escrito aqui,
Paulo, né? Constituir-me a mim mesmo transgressor. Se ele for continuar seguindo parte da lei de Moisés, ele é transgressor de Deus. Pois eu, pela lei de Moisés, morri para a lei de quem? Para a lei de Cristo, a fim de viver para Deus, né? Já estou crucificado com Cristo, né? Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. O que significa viver na fé do Filho de Deus? Viver na obediência a Deus, através da lei de Cristo, da sua doutrina e do seu mandamento, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque Paulo está dizendo que Cristo se entregou por ele, naquele tempo. Porque Paulo era judeu, né? E foi a tribo de Judá, a mais perversa de toda, quem se reuniu para crucificar Cristo. Por isso que ele fala dessa forma, né? né? Já estou crucificado com Cristo, né? Depois, né? Porque antes ele crucificou Cristo. Paulo antes crucificou Cristo. E ele estava morto na lei de Moisés. O apóstolo Paulo, pois eu pela lei morri. Pela lei de Moisés, o apóstolo Paulo estava morto para Deus, né? Para a lei a fim de viver para Cristo. Morri para a lei de Moisés, vivendo na lei de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo na obediência a Deus. Porque Cristo, a fé de Cristo, é obediência a Deus. E Paulo está dizendo, vivo na fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo está vivendo em obediência a Deus, né? Na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo se entregou por ele, né? Naquele tempo, quando esse povo da tribo de Judá, a mais perversa, a qual o apóstolo Paulo é descendente da tribo de Judá, foram eles quem se juntaram e tramaram para matar Cristo. Por isso que Paulo está falando assim, dessa forma. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, se a justiça para nós, nos dias de hoje, vier mediante a lei de Moisés, logo Cristo morreu em vão. Nós estamos na lei de Cristo, para que ele não morra em vão. Devemos obedecer à lei de Cristo, para a vida eterna e para a salvação. Porque se nós não seguir a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, se nós não seguir isso, Cristo morreu em vão pelo seu povo naquela época e como para nós nos dias de hoje, porque está servindo de exemplo o que ele deixou. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, né? E voltarei, né, muito em breve com um novo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um grande abraço. Deixa aí um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo.